a gente quer começar aqui falando sobre motoboys. Por quê, gente? Porque em uma única semana, 3 motoboys, delivery, entregadores, foram mortos porque começou aí aparentemente um movimento, não sei se de grupos específicos, de facções, de matar os motoboys de delivery, iFood, para roubar as motos dessa rapaziada. 3 em uma única semana. Então, tá acontecendo manifestações, inclusive no dia de hoje, uma das coisas, porque é isso, lá na Zona Oeste, estavam fechando mais áreas mais cedo por causa de operação, a guerra ali com a Gardênia, então já tinha que desviar de algumas áreas. Os motoboys começaram a fechar áreas aqui na Zona Sul. Para quê? Passeata. Gente, olha só, imagina o seguinte, eu não sei quem tem esse número, talvez o Miquel tem, quantos motoboys tem no Rio de Janeiro, atuando aí para trabalhar em delivery, etc. É gente demais, rapaziada, gente demais. Eu acho que muita gente aqui passa por isso, mas a gente aqui, pô, quando pede um delivery, alguma coisa, o camarada vai entregar e fala, porra, tu não é o cara lá do Glauber? Os caras reconhecem, porque o pessoal da Uber, o pessoal tá sempre, pô, ouvindo alguma coisa enquanto tá trabalhando. E a gente é muito assistido, o pessoal tem muita consideração pelo Glauber. E aí, por consequência, também nos assiste aqui pelo Batata, Cop Túlio, rapaziada da segurança pública, mais até do que da geopolítica. E, porra, 3 caras em uma semana. Imagina quantos empregos serão perdidos se simplesmente eles tiverem que parar de trabalhar a partir de um determinado horário. Porque não dá. Porque no Rio de Janeiro, agora o cara sabe que ir com a bagzinha de delivery na moto dele pode ser um alvo. Pode ser um alvo. Quando grupos criminosos se organizam para matar o cara que é delivery, e eu não sei nem porquê, não sei se alguém vai saber me ajudar com isso, eu vou jogar aqui a matéria, vou jogar aqui primeiramente pro Miquel, pra gente falar um pouco sobre isso, mas assim, e depois passar aqui pro Batata e pro Cop Túlio. Mas assim, porra, eu não sei por que especificamente os entregadores. Não estou dizendo que nem dando sugestão que a facção comece a pegar todos os motociclistas do Rio, não, gente. Eu só não entendi ainda por que estão caçando os entregadores para pegar moto. Moto poderia pegar de qualquer um, né? Mas enfim, vamos lá. Miquel, quero te ouvir. Eric, infelizmente, com esse caso, nós chegamos a 3 entregadores mortos essa semana. Só que os entregadores estão chamando mais atenção por conta da mobilização que está acontecendo da categoria. Só que se a gente parar para olhar o Rio e Grande Rio como um todo, nós já estamos com esse caso em 17 latrocínios. Ou seja, são 17 pessoas mortas após um roubo. E não estamos falando aí necessariamente de pessoas que reagiram, né? Porque ainda vai ter gente que vai justificar e defender o bandido. Ah, não, morreu porque reagiu. Se tivesse simplesmente entregue ali o seu bem para o criminoso, estaria vivo. Mas não, nós estamos falando de latrocínios, que é o roubo seguido de morte, que simplesmente ocorreram sem reação nenhuma da vítima. Ou seja, a impressão que dá é que esses criminosos estão matando por matar. Além de roubarem, né, levarem ali o que seria o ganha-pão daquela pessoa, o que já é uma forma de matar a vida daquele cara, porque muitas das vezes ele não vai ter como repor aquele bem, que era a única ferramenta de trabalho. Eles estão matando as pessoas logo após os roubos. Nós estamos aí com um número dobrado se comparado ao mesmo período do ano passado. E quando eu falo mesmo período, gente, eu estou falando de um período de 28 dias. O primeiro dia do ano até o 28º dia do mês de janeiro. Estamos com 17 mortes até agora, enquanto nesse mesmo período no ano passado eram 9 mortes. Não que 9 mortes fosse um número pequeno, tá? Já era um número alto, mas esse ano já começa mais acelerado. E 17 mortes somente de latrocínio. Não estamos incluindo aí outros tipos de homicídio, outros tipos de crime, somente os homicídios após o roubo. E aí algumas questões são levantadas, o porquê que isso pode estar acontecendo, e uma das hipóteses que tem sido aventadas por aí é a possibilidade de que esses criminosos estejam tentando garantir ali uma maior impunidade, dado hoje a uma relativa facilidade que o cidadão tem de conseguir um bloqueador para sua moto, um rastreador para sua moto, até mesmo muitos desses criminosos
estão se aproveitando do próprio cadastro que o entregador ou o motorista de Uber tem nas plataformas para cometer outros crimes decorrentes disso, para evitar que esse cara informe a polícia qual a placa da sua moto. Então, existe essa hipótese. Mas, considerando que não são só os entregadores que estão sofrendo com esse tipo de homicídio, e sim a população carioca como um todo, vários desses latrocínios foram cometidos contra pessoas que estavam trafegando com seus veículos normalmente, fossem carros ou motos, não reagiram e os criminosos atiraram nessas pessoas após o roubo. E, literalmente, não há uma explicação, não há uma clareza, só que, por ter uma categoria que está sendo mais atingida por esse tipo de crime, começa a manifestação. O roubo sempre houve. O número de roubos no Rio de Janeiro é absurdo, mais do que em muitos estados, e justamente por isso até você tem GPS hoje sinalizando áreas de risco, você tem inclusive programas voluntários que algumas pessoas com maior facilidade com a tecnologia vêm desenvolvendo, como o mapa das facções no Rio de Janeiro, para informar a um entregador, a um motorista de Uber, ou ao cidadão comum que eventualmente precise ali usar o GPS, ele saber qual área é dominada por cada facção no Rio de Janeiro, justamente porque não precisa necessariamente que você seja parente de um criminoso ou que você seja amigo de um policial para que você seja executado no Rio de Janeiro. Basta você entrar numa área que seja diferente da facção, da área onde você mora, apesar de você não ter nenhum envolvimento, que você pode ser executado. Então, a comunidade já vinha se organizando há um tempo para evitar esse tipo de problema, mas então era meio assim, a gente sabe como é que funciona a regra dentro das favelas. Algumas favelas não podem usar capacete, inclusive, isso é recurso de multa no Detran do Rio de Janeiro. Muitos motociclistas que são multados por não estarem usando capacete, eles alegam que a área de risco e a exigência do tráfico é a falta de uso de capacete. E isso é um recurso administrativo aceito pelo Detran. Vamos deixar isso bem claro. O Detran do Rio de Janeiro aceita que os motoboys recorram de multa por falta de capacete, alegando que o tráfico impõe essa regra. Então, dentro das comunidades, já era meio que aceitável determinadas ações do tráfico contra os entregadores, pelo fato de ali a regra, a lei que vigora é a lei do tráfico, a lei do crime. Mas quando esse tipo de violência começa a sair da favela e atinge o asfalto, isso causa ainda mais indignação, porque e agora qual é a regra? A regra antes era, se entregar o bem, tudo bem. Se reagir, morre. Agora, mesmo sem reagir, as pessoas estão sendo mortas, e aí está causando essa indignação, mas os números são piores do que parece. Se continuar nesse ritmo, a gente vai bater um recorde extremamente negativo esse ano. Muito bom, Miquel. Batata, vamos lá. Dobramos aí praticamente o número aí de latrocínios, como o Miquel falou, nesse mesmo período aí. Estamos falando de janeiro, praticamente, que nem chegou ao fim. O que expõe que, além dos motoboys, que assim, e é muito legítimo a manifestação que eles estão fazendo, porque de fato assim, é um absurdo. O cara já não trabalha por muito, trabalha um tempo absurdo e a vida dele pode estar em risco para levar uma moto do camarada. Assim como outras pessoas, como o Miquel está colocando, só está dirigindo um veículo e o cara não basta levar teu carro e tua moto. Ele quer te dar um tiro, quer te matar. Sei lá. Qual a sua leitura sobre isso, Batata? Eric, é muito difícil falar sobre isso, né? As pessoas não querem falar sobre. Hoje, o motoboy, ele demanda uma quantidade de pessoas que vivem sob uma moto, uma quantidade muito grande. Então, ninguém quer ficar falando de nada que não é populista. Porque os caras batem, dão porrada e isso fica feio socialmente. Então, eu preciso de um tempo, tá, Eric? Você tenha um pouco de paciência para analisar a coisa como um todo. Prestem atenção. O que começou a acontecer com o motoboy? É um serviço informal, começou a se tornar um serviço informal, ou seja, qualquer pizzaria de bairro, qualquer lugarzinho menor que seja, qualquer pensão pequenininha, que não tem condições até de efetuar um registro adequado a um profissional,
natural. Nós vivemos num país onde é escroto a quantidade de imposto e principalmente de tributos trabalhistas. Isso é uma coisa natural. Nós já conhecemos isso e não vamos entrar nessa seara. E aí começou o quê? O rapaz, as grandes empresas começou a cobrar que o cara fizesse um MEI, simplesmente. Que não é nada. Tu faz hoje na internet, virou empresário. E aí você foge dos encargos trabalhistas e começa a trabalhar com a sua própria moto. O que ocorre? Nas comunidades, gente, o cara desempregado, para ele pular no mototáxi, basta uma moto. Centenas de motos da comunidade são roubadas. Não estou dizendo que são todas, não, tá? Mas é uma quantidade pesada de dentro da comunidade, são motos roubadas. Porque lá não há fiscalização. E isso acarreta o roubo de motos, principalmente de motoboy. Aí o cara fala assim, Batata, para! Você vai dizer que é isso? É, porra. É. Tu viu as motos que são roubadas de motoboy? São motos de valores insignificantes. Uma moto roubada daquela não vale merda nenhuma. Pra que serve pra um desmonte uma moto daquela? Não vale a pena. Não vale a pena roubar uma moto daquela, a não ser que você pegue ela inteira e dê a ela para um trabalhador que vai te pagar uma ninharia de 300, 400, 500 reais. É isso que ocorre, porra. Batata, peraí. Tu tá me dizendo que o camarada mata o entregador, pega aquela moto, porque aquela moto vai agora prestar um serviço pra facção. A facção vai pegar 100 motos, botar lá e falar, agora você vai trabalhar, tá aqui essa moto? Não é isso. Eu tô falando que motos roubadas são comercializadas na favela de maneira assim, trivial. Hoje, se você parar 100 motoqueiros na rua, 90% não possuem seus documentos regulares. É natural, virou naturalidade no Rio de Janeiro. Virou uma coisa, infelizmente, é uma realidade. Isso vai citar. O cara só vai roubar um velocípede, o cara só vai roubar uma coisa de baixo valor se ela tiver venda, comercialidade. Se não houver, não tem. O traficante não compra aquilo. Porque o traficante só vai comprar aquelas motos grandonas, aonde a gente cansa de ver nos vídeos, aonde eles estão armados, com aquelas motos grandonas, enormes. É o que interessa a eles. Fora disso, não interessa a eles, gente. Uma moto de motoboy não interessa. Ela não serve para um desmonte. Ela não serve para nada, a não ser para o cara vender na comunidade e só vai conseguir trabalhar lá dentro. Porque fora da comunidade, ele é parado e perde a moto e é preso. E às vezes o cara que está em cima da moto não é vagabundo. Olha que coisa interessante. Olha, eu não sei se vocês estão conseguindo entender o viés da coisa. Aquilo não é para vagabundo. São caras que compram a moto. E isso virou um círculo vicioso. Existem operações quando a gente nem liga muito para moto. Não dá para ligar para moto. Não dá. Não dá. Ah, mas então você vai prevaricar? Não, não é isso. É que se você parar para olhar moto, você não tem como levar aquele monte de moto embora. Não dá para levar. Você tem que ter uma porrada de guincho, uma porrada de reboque. E você tá tomando tiro, você tá visualizando arma, droga, outras coisas. Hoje na comunidade, quando você vai operar, nem tudo que tá ilegal ali, você não consegue subir no poste e arrancar o fio de gatonete, que você sabe que tá ilegal. Mas não dá pra você. Você tem que escolher. Ou tu vai fazer aquilo, ou tu vai fazer isso. Ou deixa o traficante ir embora. O cara outro dia me perguntou, tu prende o viciado? É a mesma situação. Vê se você está me fazendo entender. Quando você entra numa comunidade, vem legião de viciado correndo.
Você entra numa comunidade, por exemplo, igual Manguinhos, onde tem a maconha é considerada uma das melhores maconhas do Rio de Janeiro. Manguinhos vende maconha pra chuchu. É o carro-chefe dele, é maconha. Tu pega um garoto ali, tu mora onde, meu amigo? Mora em Mangaratiba. Eu moro mais longe pra diabo. Tu enfia a mão na bolsa dele, tem um pacote de maconha. E esse é natural, ali é muita coisa. Preste atenção, gente, pelo amor de Deus. Por que que você não fica prendendo o cara que está comprando maconha ali? Porque senão você vai perder o traficante. Você vai perder o cara que está armado de fuzil. Então essa é a realidade. Ninguém vai roubar uma CG, sei lá, uma moto, uma Phase, vai roubar uma Phase para transicionar, para fazer um desmonte, vender um motor roubado, pinar o motor para esquentar aquele motor. Cara, esquece essa maluquice. Não vale a pena. Não tem dinheiro para lucrar aquilo. E depois o cara não poder andar em certos lugares com aquela moto. O cara que tem dinheiro não vai comprar, porra. O cara não vai comprar. Até porque uma prestação de uma moto chega a custar 300, será 400 reais, 500 reais, uma moto zero. E o cara trabalhando, no sufoco, ele consegue pagar. Agora, preste atenção, gente, eu conheço um monte de gente que trabalha com moto. E trabalha com motos legais, trabalha com coisas certinhas. Nem os caras que estão lá dentro, eu não estou dizendo que os caras estão vagabundos. Prestem atenção. Eu estou dizendo para você que a obrigação da gente aqui é trazer a experiência, é para isso que nós estamos sentados aqui, é trazer a experiência que nós temos como segurança pública, que é uma verdade, porque nós temos legitimidade para falar disso, e aí a gente traz para vocês, seja feio ou seja bonito, não me interessa. O meu contrato está sentado aqui é falar a verdade. Hoje, a verdade é, para que serve uma Phase, uma dessas motos de baixa cilindrada? Qual é a função? Para quê? Para ele passear na praia? Vai passar vergonha. Vai andar na rua? Não vai. Porque ele vai ser abordado, vai perder a moto, porra. Tá roubada. Normalmente, o cara que senta em cima daquilo ali, para fazer outro roubo, é uma moto mais lenta, pesada, bota às vezes um cara garupa, o cara reclama que botou o cara garupa, ela fica mais lenta. Não, besterol. Por que que os motoboys sofrem mais? De madrugada, motoqueiro não boia na pista aqui no Rio de Janeiro. Boiar na pista é estar de bobeira. Ninguém fica, parceiro. Ninguém fica porque a área vermelha, aqui é tempo ruim o tempo todo, essa é a realidade. Não fica. Quem fica? Os garotos trabalhando, porra. É o motoboy. Vum, 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 vum. Direto. Você passa por 100 motoqueiros, 98 é motoboy, porra. Entregador de pizza, entregador de lanche, entregador de qualquer coisa, de mensagem, de qualquer coisa hoje se usa motoboy. Empresas hoje fazem transporte de mercadorias de pequeno porte com motoboy. É mais lucrativo, mais rápido, foge do trânsito. Esse pessoal, ordeiro, trabalhador de capacete, pá e tal, tudo bonitinho. Então, quem vai ser assaltado de madrugada? Vai ser o trabalhador comum? Não, porra, ele tá dentro de casa. É o motoboy que tá na rua. Quem tá na rua, no viés pra lá e pra cá, que tende a reclamar, qual é, irmão? Qual é, pô? Eu sou motoboy, pô, vai tomar minha pé, vai tomar minha moto? É nessa que rola o tiro. Gente, pelo mesmo período... Acabou o mundo, né, Batata, em que o traficante, o vagabundo, não pegava o trabalhador, né? Porque tinha esse discurso aqui no Rio de Janeiro nos anos 90, início dos anos 2000. Não, fica tranquilo, o traficante não pega morador, não pega o trabalhador. Acabou essa porra, né? Eu acho que até por isso a gente criou essa ideia de que... Não, mas peraí, se eu sou trabalhador e o cara vem me assaltar, eu discuto com ele.
Isso acontece demais aqui no Rio. O cara fala assim, que isso, irmão? Pelo amor de Deus, vai levar meu celular, para com essa porra. Eu moro ali na comunidade do lado. O cara começa a discutir com o vagabundo. Ele acha que é normal. Aí numa dessa, toma um tiro, né? Ô, Eric, isso já deixou de existir há muito tempo. O roubo em veículos, o roubo em ônibus, isso aqui já ficou cotidiano. Cotidiano. Não tem mais dessa. Isso há muito tempo. Quando o traficante começou a cobrar ágil em cima do gás, em cima da gatonete, e o próprio mototáxi paga para trabalhar na comunidade, isso já quando eu entrei na polícia 25 anos atrás, o mototáxi já pagava para trabalhar, porra. Se o cara paga para trabalhar dentro da comunidade, o traficante deixou de explorar somente o tráfico de entorpecentes e passou a explorar a população daquele local. Isso é uma coisa óbvia. Quem não enxerga isso é um maluco, é um idiota. Badada, eu quero jogar isso aqui para você e para o Coop Túlio. Eu vou jogar aqui a palavra para o Coop Túlio para ouvir a leitura dele, mas eu já deixo aqui para reflexão de vocês a pergunta aqui do nosso espectador Rocha Silva, membro aqui do canal, tá sempre aqui com a gente, assiste aí o programa geralmente, tanto geopolítica quanto de segurança pública, que ele coloca é importante. Beleza, mas qual a solução? Porque eu também não vejo. Na verdade, eu não vejo solução para coisas que eu acreditaria ser até mais simples do que isso aqui no Rio. Porque a gente sabe, falta efetivo, falta estrutura. A gente está acostumado a listar os problemas aqui, que não são poucos, falta muita coisa. Agora, para uma coisa dessa, pô, eu nem sei o que se faz. Mas enfim, Coop Túlio, eu queria te ouvir sobre tudo isso aí também, né? E ver, tem algo que dá pra gente fazer, pô? Então, gente, antes de começar a comentar esse assunto aí, eu quero dizer que eu ando de moto desde os meus 17 anos de idade. Eu tenho 57. Já tive todo tipo de moto que vocês podem imaginar e hoje em dia eu ando numa scooterzinha velha com 15 anos de uso, toda podre. Justamente para evitar confronto e me proteger no cidade do Rio de Janeiro. O que acontece? A violência está tão banalizada que você não precisa de nenhum motivo especial para roubar os outros no Rio de Janeiro, não. Eu concordo em parte com o Batata, realmente. Você faz uma operação numa favela, você entra numa comunidade, se você recuperar menos de 100 motos, alguma coisa está errada. É muita moto. Às vezes, como ele bem falou, a gente não consegue nem levar todas que são recuperadas. Por que eu concordo em parte? Existe sim aquela galera que vai lá roubar a moto para revender por uma merreca para ser usada dentro da comunidade. Mas como houve um boom nos últimos anos de pessoas entrando para esse trabalho de motoboy, de mototáxi, de entregador, enfim, diversas atividades de quem está com motocicleta, a quantidade de motociclistas e motoqueiros na rua, hoje em dia, é enorme. Você para no sinal, você olha para o lado, tem 15, 20 camarada com baúzão, com mochila nas costas. Então, tá muito fácil roubar uma moto hoje em dia. Tem muita, à vontade. E, ao mesmo tempo, por ter muita e à vontade, há muita demanda de peça. Eu tenho uma moto, que eu ando, o valor de mercado dela é R$8.000. Outro dia eu fui fazer a pesquisa de um banco, que eu estava precisando trocar o banco da minha moto, o banco era R$1.200. Então o que acontece? As pessoas que trabalham com suas motos legalizadas, que compraram de forma honesta, na hora que precisam reformar, porque usam muito a moto, usam o dia inteiro, desgasta muito as peças. Na hora que precisa comprar pneu, corrente, todas as peças da moto, farol que quebra, eles estão o dia inteiro na rua. Eles não vão na concessionária ou não vão no paralelo pagar R$1.500, R$1.000, R$500. Eles vão no camarada ali da favela que tem as pecinhas por 30, 50 prata, Batata. Por quê? Você desmonta uma moto dessa de baixa cilindrada em 25 minutos. Meia hora no máximo, se for um cara habilidoso. Se botar 3 caras para desmontar a moto, é 25 minutos, meia hora e acabou. E só tem numeração no motor e no chassi. Se livra daquilo ali e acabou. E além disso, todo vagabundo sabe que o motoboy, o motoqueiro, tem no mínimo um celular que funcione bem para ele poder trabalhar. E talvez um lanche bom na mochila. Sim, no Rio de Janeiro se mata, se rouba por uma pizza. Não é piada, é real isso. E o cara quando sai para roubar, ele não sai para roubar uma moto ou duas, ele sai para roubar 15, 20 motos.
Então, para ele, se o cara tiver com R$100 no bolso, tá valendo. Se ele levar a moto para vender a moto inteira, tá valendo. Se ele levar a moto para desmontar e ganhar um dinheiro, tá valendo. Então, e o que isso demonstra? A banalização do crime no Rio de Janeiro, cara. É banal aqui. Se você não vive de Bolsa Família, você vive do crime ou você vive ganhando um salário muito baixo, um salário mínimo. Então, tem muito motoboy, a demanda é muito grande, o crime está banalizado. Se o camarada for preso com uma moto roubada, vai ficar nem 3 meses na cadeia, porque, pasmem os senhores, se você for preso em flagrante com uma moto roubada e você chega numa delegacia de polícia, se você falar que você comprou a moto roubada, você responde por receptação e fica preso. Se você falar que você roubou a moto, você não pode ser preso em flagrante. Você assina, se compromete a retornar e vai responder um inquérito, porque você já se livrou do flagrante. Então, vagabundo hoje em dia está sabendo disso, sabe se proteger e sabe manipular a legislação em seu favor. A questão de blitz nas ruas. Desde que tiraram a PM, o poder da PM de multar, de apreender corriqueiramente, não só em operações, mas antigamente, há 20, 30 anos, todo PM, tinha aqueles PM do trânsito, né, Batata? Que tinha o capzinho branco, o cinto branco. Meu irmão, tinham lá na minha área que eu morava no Maitá, ali na esquina da Macedo Sobrinho, o cara era o terror, todo mundo conhecia o cara. Ninguém passava fazendo merda ali. Porque ele parava, levava a moto, multava, era multa pesada. Hoje em dia não. A PM perdeu esse poder. Está nas mãos da Guarda Municipal, que não está nem aí para isso. A Guarda Municipal quer coibir negócio de ambulante, coisas que apareçam para a população, porque estão sempre em campanha política. E outra coisa, os senhores não têm ideia a dificuldade que é a perda de tempo para se recuperar uma moto roubada ou um carro roubado no Rio de Janeiro. É ridículo. O sistema é ridículo. Se você está em Ipanema, recuperou um carro roubado, o policial responsável pela recuperação tem que levar o carro até o pátio legal, que é lá na Casa do Chapéu. Só tem trabalho, leva horas e horas e horas. Então isso, eu não estou dizendo que o policial vira a cara e finge que não viu, não. Isso desestimula o policial a fazer a recuperação de veículos. Batata está aqui, ele pode confirmar minhas palavras. Delegacia que eu trabalho aqui na Zona Sul. Já chegou a guarnição da PM lá com moto grande, cara. Acabou de recuperar, meu amigo. Infelizmente, leva pro pátio legal lá em Vargem Grande agora. Então o cara vai perder o dia inteiro. Às vezes não tem reboque para levar a moto. Não tem um caminhão para ajudar. A falta de recurso é imensa. Falta de efetivo nem se fala. O cara deixou de patrulhar uma área importante para perder 5, 6 horas com uma moto que vale 4, 5 mil reais. Então, infelizmente, a gestão da praticidade dos recursos policiais está falhando muito, minha gente. Se você chegar com o seu carro na delegacia e falar, oficial Túlio, agora eu sou oficial. Oficial Túlio, acabei de recuperar meu carro. Parabéns. Vai lá para Vargem Grande, no pátio legal, e leva lá, que lá é que resolve tudo. Aqui eu não posso fazer nada, eu não tenho poder. Mesmo sabendo e querendo, a gente não tem como fazer a recuperação de veículo em qualquer delegacia. Isso aqui eu não estou criticando não, tá? Estou apenas passando um fato para vocês, que todo PM que nos assiste sabe disso. Porra, você fica puto. Caraca, recuperei um carro, tô ajudando um cidadão e tem que ir lá para Casa do Chapéu. Entendeu? Então as coisas não são feitas para darem certo. Os motivos, eu até desconfio, mas não posso fazer acusações falsas aqui a ninguém. Mas enfim, o sistema de veículos precisa de uma reformulação urgente. O Eric perguntou, qual a solução? Para mim a solução é tolerância zero. Tolerância zero. Sem capacete, sem documento, perde a moto, acabou, multa, acabou. Só que ao mesmo tempo, nós vemos ministra do governo, eu dou os nomes, Arielle Franco, passeando em comunidade sem capacete e fazendo um videozinho no celular, dizendo que é maneiro. Quer dizer, se o exemplo não vem de cima, se os recursos não vêm de cima, como é que nós, do baixo clero, vamos fazer as coisas funcionarem? Eric. Porque, exatamente, Túlio, porque se o camarada souber que se ele matar para roubar a moto do camarada que é o trabalhador, que tá ali no delivery, ele vai ser pego, porque ele tá roubando para ter a moto, ou para passar aquilo para alguém, mas aquela outra pessoa que está recebendo
não tem a documentação, não tá, né? Ele tá pegando aquilo ali para andar em comunidade. E eu queria lembrar também uma notícia, Túlio. Eu acho que você vai lembrar, não tenho certeza se o Batata estava nesse dia e o Miquel eu sei que não estava porque o Coronel Paganoso estava aqui e ele traçou um paralelo com isso que eu vou falar agora com relação ao PCC. Foi uma notícia que a gente estava repercutindo que descobriram um mini escritório de operações na Baixada, não lembro se da ADA, do Terceiro, do Comando Vermelho, que eles tinham. Eles definiam as operações para os vagabundos e eles tinham uma meta. Então, por exemplo, o que me lembrou muito você falando do motoboy. Tu falou, camarada, falando assim, às vezes o cara quer roubar R$100 só e ele tá feliz porque ele vai roubar 10, 15. E eu lembro que nessa matéria tinha isso, que cada um daqueles camaradas tinha que levar, se eu não me engano, R$2.200 naquela noite. E aí uma parte ficava para aquele camarada que roubou e a outra parte ficava para a facção. Eu não me recordo agora, eu tentei até achar a matéria aqui, mas tem muito tempo que a gente falou disso. E a facção ficava até com um pouco mais do que o camarada que roubava. Então, é tipo o motoboy. E olha, gente, eu não tô fazendo comparação nesse sentido não, tá? Mas sabe, esquece o motoboy. O Uber faz isso. O cara fala assim, olha, eu vou bater minha meta hoje de R$250, R$300. Aí quando eu bater essa meta, eu volto para casa. Então, porra, se eu trabalhei 6 horas e consegui bater minha meta aqui, eu vou pra casa, amanhã eu continuo. Às vezes o cara demora 10 horas porque o dia tá ruim. Esse vagabundo pensa igual. Porque ele pensa assim, pô, se eu conseguir roubar de 100 em 100, pô, roubei 20 camarada, pô, às vezes o cara rouba 20 camarada em 2 horas, porra. Ele já bateu a meta dele, tirou o dele e levou pro cara. E às vezes pra roubar 100, 200, 300, às vezes uma moto que ele vai roubar, vender por R$200, R$300, ele já matou, pô, 1/3 do tempo dele na noite, matando um cara e pegando R$300. Isso aí. Que loucura, meu Ganha irmão. na quantidade. E outra coisa eu lembrei aqui agora de mencionar, Eric, só para finalizar minha fala nesse assunto. Se você é motoboy e tem medo de ser roubado, mas ao mesmo tempo você vai em rede social e dá like, comenta, segue esses influenciadores de merda que ficam dando grau, que ficam cortando giro em moto, você está se auto-sabotando. Porque todas essas motos são produto de roubo, ou então de dinheiro fácil, não honesto. Porque ninguém em sã consciência que trabalhou para comprar uma moto vai destruir a moto usando de maneira perigosíssima no meio da rua, colocando a sua vida e a vida dos outros em risco. E geralmente de chinelo, sem capacete, sem camisa, de bermuda, quer dizer, tem tudo para dar merda. Se o cara caísse e fosse pro espaço sem prejudicar ninguém, é ok. Mas o cara cai, usa ambulância, usa o SUS, usa reboque, usa a polícia, a perícia. Então, se você, motoboy, entregador de delivery, tá dando like e seguindo esse tipo de gente, você não pode reclamar de roubo de moto. Pode seguir, Batata. Hoje o pessoal tá aí brilhante, tá? Poxa, Só hoje, Batata? Não, Deixa hoje... eu ajeitar aqui, Batata. Hoje os caras... Bota aqui, mano, Valdo, só pra eu ajeitar, porque seu microfone tá... Hoje os caras estão brilhantes. Pra cá, Batata. Tem um negócio marcando aqui, ó, pra você saber onde eu a que tenho linha. que vir pra cá. Obrigado. Mas hoje os caras estão brilhantes. Mas, deixa eu salientar. O cara rouba uma moto, entra numa comunidade. Qualquer uma aqui de baixo. Pode ser Complexo Alemão, Maré, São Carlos, Rocinha. Isso é para vocês que não conhecem, tá? O Rio de Janeiro. Quem conhece sabe como é que funciona. Para que você vá buscar essa moto, você vai ter que montar uma operação, cara. Aí entra o problema. Hoje, ainda a 635, a DPF, ela está suspensa, alguns efeitos, algumas razões, como é que tá? Tá sobre... Prestem atenção como uma coisa casa a outra. O grande número de roubo de carga, o cara pegava uma carreta e entrava dentro do Complexo Alemão com a carreta. Tinha equipe de descarga e descarga lá dentro, parecia uma transportadora. E ninguém falava isso. Sabe por quê? Porque quando a carreta passava daquele limite, era como tivesse escrito aqui, ó, aqui você não pode. Você não podia adentrar. Porque se você adentrasse e o policial e tivesse um tiroteio e você não justificasse aquilo com clareza, vamos supor que tu entrasse e não pegasse o diabo da moto. Como é que tu vai justificar? Você respondia judicialmente, tá? E quando você prendia o cara,
Tu sentava lá na frente do juiz, pra quem não sabe, primeira coisa que o juiz perguntava, a operação estava autorizada? Era uma operação, quanto que foi montada e qual o número? A gente gravava o número da operação, da DPF, o número da autorização, e chegava lá a ordem de serviço 2, 3, 4, anota aí. Ele fazia constar no processo. Então a coisa não é assim, como as pessoas pensam com facilidade. Gente, eu não estou aqui. Quem marginaliza a profissão, muitas vezes, é o próprio motoboy. E eles sabem disso, pô. Eu já conversei com dezenas, talvez centenas. Muitos são meus seguidores, são pessoas lutadoras, trabalhadoras. Aqui no chat temos algum aqui, temos vários aqui no chat. Pô, são caras trabalhadores, bicho. E eles mesmo falam comigo, Batata, os caras são demais. É a molecada. Batata, eu falo, cara, para com esse negócio. Você quer que aconteceu em Nova Iguaçu? O motoboy empinando. Empinando. Quando o cara empina, ele perde a direção da moto. Ele não consegue desviar. Passou uma menininha de 5 anos, ele atropelou e matou. Cara, não houve divulgação, não houve nada, sabe por quê? Porque hoje move-se uma... Olha a noção, vou falar do motoboy, não é popular, a classe vai me meter a porrada. Gente, presta atenção. Eu acho, desculpa, Batata, eu acho que nem vai. Porque a rapaziada que a gente tá falando é justamente o pessoal que é trabalhador. Irmão, o camarada que é adolescente tá aí fazendo merda de moto, eu não acho que esse é o cara que tá assistindo. O cara que tá assistindo aqui é o motoboy, é o motociclista sério. É o cara que tá fazendo entrega, é o cara que tá fazendo moto Uber. Esses caras andam certo, irmão. Esses caras andam certo. Eu acho difícil a gente incomodar o cara que tá fazendo a merda. Esse que tá fazendo a merda é justamente... parte do problema. Acho que a gente não conversa com essa audiência, não, irmão. Eric, é o cara que reclama de roubo de carro e vai comprar a peça na feira de Acari. É arriscado ele comprar a própria peça do próprio carro dele. Ó, que idiota. É isso aí. Aí quando fecharam a feira de Acari, deram uma porrada, pau! Acaba com a feira de Acari. Fala assim, mó sacanagem, pô. Um monte de trabalhador, vai roubar traficante, vai matar traficante, porra. Tem um monte de trabalhador. Olha o consenso, gente, preste atenção. Fecharam o Brasil, deram porrada, tacaram fogo em ônibus, o caramba. A polícia teve que recuar. A política bateu em cima, porque faltou populismo. Falta populismo. Aí ele começa, realmente, pô, uma porrada de trabalhador na feira de Acari, porra. Aí você chega lá, biscoito, custa... R$10. Lá na feira de Acari é 2, porra. É 2. Porra, arroz, 30 conto o quilo. Vai lá, é 10. 10. Café. 35, meio quilo. Porra, então presta atenção. Nós alimentamos aquela merda. É o que eu falo. Muita gente reclamou. É o mesmo sentido. Batata, o que você acha do cara que é viciado? Eu acho que se você estagnar o uso, o traficante é uma empresa que precisa vender. Se você não compra, ele morre de fome. Ele vai comprar, me dá 1 tonelada de cocaína, eu trouxe da Europa, trouxe da Colômbia, tá aqui, melhor qualidade, melhor cocaína do mundo, vamos vender. Ninguém compra essa porra. Ele vai fazer outra merda. Cocaína, ele não vai vender. E o que você tem que fazer? Você tem que estimular o uso, porra? Não, você tem que coibir o uso. Isso é lógico. Quando você faz políticas de liberações, mesmo que elas sejam pequenas, você estimula. Natural. Não, só vou fumar um cigarrinho. É só uma pitadinha, parceiro, que uma pitadinha não dá porra nenhuma. Uma pitadinha, um cigarrinho não dá porra nenhuma. Aí você... que o Batata fala isso olhando pra mim, parece que eu tenho alguma responsabilidade. Não, é porque... Não dá nada. Não, é porque a nossa mesa aqui é uma coisa tão assim... É um bate-papo tão solto, né, Trolho? É uma broderagem boa, uma broderagem, né? Que acaba a gente, né, parceiro, fazendo um trabalho de uma maneira mais solta. Então, a realidade é essa.
Nós estimulamos muita coisa na sociedade. Ah, o policial pega dinheiro no trânsito. Pega porque você dá. Você dá. Eu tive, na minha vida de 25 anos, me botaram de castigo um dia no trânsito. Me botaram meia hora. Meia hora no trânsito. Eu fiquei na linha vermelha, o cara me botou lá, o cara parava, pô, encosta o carro aqui, encosta. Bom dia, tudo bem, meu amigo? Boa tarde. Seu documento, por favor. Eu olhava, tava atrasado, eu não queria ficar lá, na verdade. Aí eu olhava, tava atrasado, eu plaf, arrancava aquela ficha vermelha que tinha da multa e entregava o cara. O cara não ia embora. Eu falava, eu botava lá 6 passos no pátio. Você podia liberar por falta de vagas. Eu dava a multa do cara, pegava o CRLV dele, grampeava. Quase pegava 100, quase que ele falou pegava 100. Pegava o CRLV dele, que é o documento, pegava o verdinho, que era na época, não tinha online. Aí você grampeava, o cara enlouquecia. Aí o cara atravessava. Moto sem capacete é artigo 150, um negócio assim. É a apreensão do veículo. Não, sem capacete é perca do direito de dirigir. Você pega a habilitação do cara. Quando você mete o grampeador na cabeça, assim, ó, plef, o cara enlouquece, bicho. O cara perde a fala. Eles vão embora? Não. Com 40 minutos de blitz, eu tinha mais ou menos uns 15 pessoas atrás de mim, eu andando, eu parecia uma galinha cheia de pintinho. E eles andando atrás de mim. Qual é, chefe? Ele chegou e me multou e não falou nada. Falei, não tenho que falar, porra. Eu tenho que multar. Me deram 2 talões. Eu falei assim, meu irmão, não tem condição de trabalhar com o cara. Então, Rio de Janeiro, é essa a verdade. Se tu tacar o pau com força, nada anda, você para a porra toda. Enquanto você não tiver essa porra dessa consciência, você vive vivendo numa mentira. Porque é a mentira que as pessoas gostam de ouvir. Poxa, por que o vagabundo tá roubando uma porra de uma moto barata dessa? Porque tá vendendo barata. Ele não vem vender essa porra em Copacabana. Ganha na quantidade, é muita moto. É muita moto. Não, mas quem vai comprar aquela merda? É aqui em Copacabana que ele vende essa porra? Se vender por 100 reais, trocar por 2 pinos de cocaína, tá bom pra ele. Ah, porra, então, aí é a própria comunidade que compra aquela merda. Rapaziada, vamos lá. Miquel, eu quero saber se você quer acrescentar alguma coisa, mas dou destaque aqui para um diálogo, aproveitando que a gente estava falando aí, né, de como trazer uma solução para isso. Eu digo mais, a gente tem esses problemas todos que o pessoal está dizendo, que pela política você poderia resolver a maior parte dessas questões daquilo que falta no Rio. Só que a gente vai além, a gente sabe inclusive o que vai acontecer. Eu quero lembrar aqui de um episódio, né, quando o Coronel Pagano estava na bancada, que a gente estava falando dessa questão do escritório de operações dos traficantes, que o Coronel falou o seguinte: e Eric, mas isso aí que você está descrevendo, eu sei exatamente o que vai virar, porque isso acontecia com o PCC no final dos anos 90 para o início dos anos 2000. E isso deles colocarem metas para essas pessoas roubarem e levarem para a facção, isso acontecia. E sabe como que isso evoluiu? Isso ele contando aqui pra gente. Você, depois de ter muita gente que estava fazendo isso e batendo meta, a facção começou a dividir esses caras por área. Então fala assim, pô, o João Alberto, ele conhece muito bem aquela área. Então, João Alberto, você agora vai ficar naquela área e você vai recrutar outros caras para assaltar e fazer o que hoje você faz na região. Você conhece as ruas, tu vai pegar e vai ter 10 pessoas abaixo de você. Só que aí o João Alberto voltava e falava assim, pô, chefia, mas beleza, eu conheço bem a área, mas tem umas regiões que são mais difíceis de assaltar. Aí, beleza, eles voltavam e falavam assim, ok, a gente conseguiu botar um camarada para cada região e cada um desses caras tem 10 embaixo. Só que a gente precisa ser mais especializado. Então o que eles faziam? Pegavam e na estrutura de cima arrumava, eu vou chamar de perito, tá, gente? Por falta de um nome melhor. Arrumava um perito para assalto de carro. Aí esse perito de assalto de carro ia dar treinamento para todos esses líderes de área, para que esses líderes ensinassem os caras de baixo. Olha o nível, olha o nível. Isso aconteceu lá nos anos 2000 com o PCC. A gente sabe o que vai acontecer aqui, porque isso já aconteceu lá. Aí, de maneira cirúrgica, quando a palavra chegou no Captura, ele disse o seguinte, Coronel, eu acho que talvez isso não aconteça no Rio, porque aqui tem guerra de facção.
Aqui não vai dar tempo desse cara estar tomando uma área para fazer isso, porque qualquer hora esse cara vai tomar um tiro na cara. Ele não vai ter a tranquilidade de trabalhar que o PCC tinha em São Paulo. Mas, de repente, se uma dessas facções ganhar mesmo, isso passe a acontecer. Ou então, eles fazem uma área branca, uma área cinza, sei lá, para que, ó, nessas áreas aqui, gente, não vamos ter guerra, porque aqui é para ganhar da população. Enfim, o que eu queria dizer aqui é o seguinte: a gente, inclusive, sabe que isso vai acontecer no Rio de Janeiro, de uma forma ou de outra. A gente sabe para onde vai evoluir. E o que a gente está fazendo enquanto segurança pública, a gente, Estado, para evitar isso? A gente não está dando nem condição para a polícia trabalhar. Quem dirá se preparar para aquilo que a gente já sabe que vai acontecer? Porque a gente sabe, pô. Se o Coronel Paganoto viu isso em São Paulo, ele não foi o único que viu. Se eu tô aqui repercutindo, eu não sou o único que sei disso. Agora, como é que resolve isso? Miquéias, eu não sei aí porque eu não tinha ele na tela, mano, Valdo. Então não sei se ele queria fazer um comentário, mas eu passo aí a palavra para você, Miquéias. E daqui a pouco a gente vira a notícia, porque dentro dessa notícia dos motoboys, a gente está conseguindo já colocar várias coisas aqui, né? Nunca imaginar que isso ia render tanto. Mas vamos lá, Miquéias, com você. Eric, tudo que o Batata e o Coptúlio falaram, principalmente sobre essa questão de receptação, vai além. A gente tem que pensar também que muitos deles vão defender a seguinte ideia: olha, dentro da favela não tem roubo. Beleza, mas o cara que rouba na favela se esconde atrás dos fuzis e das barricadas dos traficantes. A verdade é essa. E aí o que acontece? Ah, não, mas o pessoal daqui não aceita isso. Beleza, mas ele não aceita que aconteça ali. Não aceita que aconteça ali próximo. Se acontecer com um dos deles, eles vão cobrar. Ou como foi o caso do Pose, que teve o carro roubado e eu sou o Pose, meu carro vai aparecer. Então, a não ser que você tenha algum contexto dentro da favela, nada vai mudar. E esses traficantes talvez possam até ter uma mobilização, agora que isso causou uma repercussão, isso pode ter alguma mobilização, assim como nós tivemos, por exemplo, no caso do show do Alok, lá em Copacabana, onde os traficantes mandaram ali uma espécie de salve, né, embora esse termo seja mais comum no estado de São Paulo, mandaram uma espécie de salve, querendo saber quem era que estava ali tentando cometer crimes durante o show do Alok, para que essas pessoas fossem punidas pelos próprios traficantes dentro da favela. Aquele camarada que esfaqueou uma mulher dentro do BRT também foi punido pelos traficantes dentro da comunidade. E o companheiro dele acabou levando um tiro no pé, salvo engano, também como punição dos traficantes. A verdade é que os traficantes é que definem quem pode e quem não pode. Só que vai além. A gente tem que pensar também na política. Quando foi falado aqui de política, eu fiquei lembrando de... Há um tempo atrás a gente repercutiu que durante, salvo engano, algum evento do G20, vazou, né, que houve uma negociação de traficantes com membros do governo estadual para que tudo transcorresse com a maior tranquilidade no Rio de Janeiro, devido à presença, né, de autoridades estrangeiras, à necessidade do Rio de Janeiro se portar como cartão postal para o exterior. E aí, isso coincide também com aquilo que a gente falou no último programa, lá do capitão Alessandro Estrela, do batalhão de Belfor Roxo, que foi acusado de estar negociando com os traficantes algum nível de paz, segurança nas ruas, uma redução de 80% nos índices de roubo nas ruas de Belfor Roxo, em troca de quê? Em troca de garantir dar uma impressão de que o prefeito era um bastião da segurança daquele município, para que esse prefeito agora possa vir concorrendo ao Senado ao lado de Cláudio Castro, ambos com a mesma discussão, com a mesma proposta de que estão combatendo a criminalidade, quando na verdade fazem cena. Tanto o Cláudio Castro quanto o Marcelo Canela fazem cena para dizer, olha, fizemos alguma coisa. Mas o resultado está aí. Estamos tendo uma operação hoje lá no Complexo da Penha, tentando prender criminosos que foram responsáveis por sequestrar e torturar jovens naquela região. E está lá o BOPE, o Choque, trocando tiro, jogado dentro da mata, passando por todo um perrengue. Ou seja, operações que não resolveram. Operações que não resolveram, que estão colocando a vida dos policiais em risco de novo. Tudo cena. E, inclusive, aí vem mais um ponto interessante para a gente destacar. O capitão lá de Belfor Roxo, que foi acusado de estar na sacanagem, como eu disse, ele já tinha respondido a um inquérito anterior por homicídio, por formação de quadrilha, desvio de arma, entre outras coisas. Ganhou o direito de responder em liberdade.
Nesse tempo em que ele estava respondendo liberdade, ele foi para atividades internas. E aí o que aconteceu? Ele ficou como responsável fiscal do contrato das câmeras das viaturas do Rio de Janeiro. E aí isso foi vazado, aí agora o comandante-geral foi lá e excluiu ele. Porra, por que deixou dar primeiro um contrato para um cara que estava sendo investigado? O problema do Rio de Janeiro é que a nossa política ela não liga para resolver problemas, ela apaga incêndio. Quando começa a vazar as merdas que estão acontecendo, vão lá e apagam o incêndio fazendo exclusão. O coronel que matou a juíza Patrícia Scioli ficou 15 anos recebendo dinheiro público preso, condenado, mas o processo de expulsão é demorado, é isso, aquilo, outro. Agora, como conseguiram vincular o capitão lá do Batalhão de Belfor Roxo a um prefeito que é candidato ao Senado, conseguiram mostrar que o comandante-geral da PM do Rio simplesmente cagou que o cara era condenado e entregou um contrato de 111 milhões para esse cara fiscalizar. Lembrando que na Alerj está tendo uma CPI sobre a criminalidade no Rio de Janeiro que mostra aí que alguns criminosos estão tendo acesso a câmeras de segurança do programa Gabriel e também talvez ainda a câmera de segurança da PEMERG. Aí você imagina, um capitão que estaria envolvido com o tráfico de drogas, com o jogo do bicho, com o grupo de extermínio, com o tráfico de armas, participando do comando de uma unidade de um batalhão da Baixada Fluminense e ainda responsável por um contrato de 111 milhões das câmeras de segurança do Rio de Janeiro. E aí falaram, pô, coronel, como é que você não viu isso? Aí agora ele foi lá e expulsou na correria. É isso que eu fico puto. São ações pontuais, não há uma seriedade para qualquer programa de projeto de longo prazo. Então isso não vai se resolver. Mas aquilo que, só para, até talvez de repente já dando uma brecha para você puxar para a próxima matéria, aquela situação lá que o coronel falou sobre onde foi dividido ali em áreas e teve um acordo para evitar confusão, o PCC teve uma estratégia de, até quando foi fazer os assaltos a banco, a estratégia era que os assaltos a banco ocorressem principalmente após o horário do expediente bancário, para que não houvessem cidadãos feridos e o mínimo de funcionários ali passando pelo transtorno do assalto para não perder apoio popular, para não perder credibilidade junto à comunidade. E isso graças a um camarada que foi preso no Brasil, extraditado agora e está podendo processar o governo brasileiro porque foi preso. O que o Miquel fala é muito poderoso, essa questão do PCC, né? Por isso que eu não julgo muito. Quando eu vejo aqui nos comentários e no chat aparece várias vezes, porra, a gente tinha que ter um PCC aqui, acabava essa guerra. Até foi muito comentado isso ontem no episódio com o Capitão Wagner, lá do Ceará, que o Glauber entrevistou aqui, de muita gente que deseja o PCC, inclusive no Ceará, que ganhasse a guerra para que acabasse. Ó, vai ter uma facção só e o PCC sabe jogar, não porque ele é bonzinho, mas porque ele não quer perder na opinião pública e faz isso, ó, não assalta aqui desse jeito para não pegar trabalhador que tá saindo, porra, no negócio do horário do banco. Batata tá pedindo a palavra não, aqui, pelo amor vontade, de irmão. Deus, que é essa lavagem cerebral que o tráfico vem fazendo por anos, porra. É essa sensação que você tá sentindo. Porque o que você quer falar? Não, cara, o PCC é melhor. Pô. Olha aí, ó. Não, eu não quero falar isso não. Não, acaba saindo. Sim. Acaba saindo dessa forma. O PCC é melhor, porque, poxa, ele tá aliviando. Aí daqui a pouco ele vai matar 30, que deu mole. Aí você vai falar assim, ó, também assaltou em horário errado. Ou seja, você começa a aceitar as regras de uma facção. Isso é um problema cultural. O cara pergunta no chat, vem cá, então fala da solução, cultura. Nós não temos cultura, nós temos a cultura do jeitinho brasileiro, de comprar mais barato, é tudo legal, maneirinho. O formato do policial que aparece, do Rio de Janeiro, que aparece nas telinhas da Globo, das telinhas de sucesso. Como é que aparece? O cara malandrão, coerenhé. Tranquilidade, o bagulho é um dinheirinho, pá. É essa imagem que aparece. Porque é cultural. É cultural. Quando o tráfico começou, o tráfico era aquele... Todo mundo, eu já ouvi falar assim, ó, o tráfico era maneiro. Sabe por quê? O bandido tinha respeito.
Porque o bandido tinha respeito, porque ele não deixava roubar na comunidade dele. Então quer dizer que roubar na outra comunidade é legal. Você está entendendo a inversão de valores? Você está compreendendo que isso foi aplicado? Aí quando ele roubou tudo em volta e falou, porra, eu já roubei geral, agora vai roubar vocês mesmo. Aí o cara, não, a gente não, você era legal. Mas aí é foda, agora é muito dinheiro. A gente precisa de muita grana. Agora virou um comércio, agora você vai ter que pagar o gás. Não, a água não posso pagar água. Você sabia que existem morros em comunidade, por exemplo, no Quitungo, que o cara vê uma porra de um cano que sobe pelo beco afora, distribuindo cada casa. Em frente à tua casa entra um cano que vai alimentar a sua casa de água. Se você não pagar um valor, ele vai lá e fecha o registro. Ele fecha o registro, deixa você sem água. Você tem noção de uma peste dessa? É isso aí que funciona, é desse jeito. E aí esse cara também, e tu vai escutar a comunidade dizer assim, pô, meu marido falou alto comigo, fui lá, falei com os meninos, deram uma coça nele. Os caras são legais, são maneiros, né? Isso que vai implantando. Segunda-feira, Batata. Segunda-feira agora. É isso que vai implantando no teu coração. É essa cultura, a bandiolatria. Eles implantam isso através de música, através dessa sensação de segurança. Aqui ninguém rouba ninguém. Aqui ninguém mexe em ninguém. Aqui ninguém pula na casa de ninguém. Até que eles decidam. E quando eles decidem, a sociedade diz assim, também deu mole. Falaram isso, que a menina que tomou tiro na cabeça, lá em Niterói, lá em São Gonçalo, tomou tiro na cabeça? Tomou, mas ela deu mole, pô, ultrapassou a barricada, pô. Lógico, olha o entendimento do morador, gente, olha a lavagem cerebral. É isso que eu tô falando, entendeu, Eric? Eu quero que você me entenda, que eu entrei na sua fala, eu sei que é uma discussão, mas é que eu tive que pegar o gancho mediante, e agora o senhor se defenda. Não, irmão, eu não tava, nem tô aqui para me defender, porque eu tava repercutindo o que as pessoas falam, inclusive nesse caso aí que a gente citou na segunda-feira do Cão Orelha. Eu não sei se as pessoas viram, mas tem um influenciador aí famoso que mostra a vida em comunidade. Eu não acho que eu nem vou citar o nome dele, porque eu tô vendo que ele está sendo julgado de uma forma injusta, porque passou a impressão, ele estava dizendo, se isso fosse aqui na comunidade e tivesse feito isso com esse cachorro, o crime resolveria assim, assim, assim. Porra, ele não estava defendendo o tribunal do crime. Só que a rapaziada caiu em cima, né? Tipo, porra, o cara tá incentivando isso e tal, pá. Ao mesmo tempo, a galera que estava defendendo ele do jeito errado. Porque estava defendendo ele dizendo assim, é isso mesmo. Porque se fosse tribunal do crime, aqueles moleques já estavam na vala. Aí, coitado, o garoto que só repercutiu um negócio, quem atacava dizia que ele estava fazendo apologia ao tribunal do crime. Que estava defendendo, falou, ele está fazendo apologia mesmo e está certo, porque se fosse tribunal do crime, tinha resolvido o problema lá do cachorro. Porque a nossa justiça não vai resolver nada. E provavelmente não vai mesmo. Provavelmente nada vai acontecer, os moleques têm dinheiro, já fizeram reforço no aeroporto, que os moleques vão chegar da Disney, que a gente nem sabe qual é o aeroporto. Só que eles já deduziram que o pessoal da internet, quando quer, a população, quando quer, vai descobrir aonde que esses moleques vão descer. Mas, Eric, e vão botar gente lá. Aí já reforçaram a segurança do aeroporto, já vai ter mais policiamento lá para proteger, né, o jovenzinho de bem que fez aquela atrocidade com o cãozinho, né? Desculpa. Deixa eu só fazer um comentário em cima do seu comentário. Você falou que os moleques têm dinheiro. No Brasil, hoje em dia, isso não faz a menor diferença. A prova disso é que todo criminoso preso pelas polícias tem 15, 20, 30 anotações criminais. Esses menores podiam ser paupérrimos, de origem muito humilde, que iriam para casa rindo da nossa cara do mesmíssimo jeito. No Brasil, a questão de ter grana ou não faz uma diferençazinha, faz, mas não é a mais primordial como era antigamente. Eu quero, aproveitando o que o Batata acabou de falar, eu quero sugerir que se troque os dizeres da bandeira brasileira de ordem e progresso para hipocrisia e sacanagem. Vou provar para os senhores como. A gente fala de crime aqui, a gente fala de combate a crime, a gente comenta tudo.
E nós estamos prestes a entrar numa época em que todas as celebridades, todos os desembargadores, juízes, membros das polícias, estão fazendo assim, ó. Pra quem? Tucutuco, ticutuco, ticutuco, ticutuco. Pra quem, gente? Pra quem? Com quem o governador senta lado a lado? Eu não vou entrar em detalhes nem dar nomes, porque eu temo pela minha vida e pela minha carreira. Mas todos os senhores sabem do que eu estou falando. As mesmas redes de televisão que falam mal da polícia, que falam que a polícia é corrupta, que nós somos preconceituosos, racistas, matamos trans, matamos travestis, matamos LGBT, WXYZ, matamos negros e favelados, são as mesmas redes de televisão, os mesmos jornalistas que estarão nos camarotes da Sapucaí, que estarão lá, ó, dançando junto e batendo palma para vocês sabem muito bem quem. Fala, Érica, agora é contigo. Já botei o meu na reta.